esperança. De volta à Bíblia. De volta à luz da palavra. Seja nossa palavra de ordem para sempre. Santos ao Senhor para sempre. Liebe Brüder, Amados irmãos, liebe Schwestern, amadas irmãs, weltweit, em todo o mundo, ich begrüße euch eu alle vos recht saúdo de herzlich todo o coração in dem teuren no Namen precioso nome unseres Herrn de nosso Senhor Jesus Jesus Christus. Cristo. Wir sind Gott Nós dankbar devemos verpflichtet, gratidão a Deus dass por Ele uns nos trazer auch heute Nachmittag também nessa tarde sein Wort a sua bringen palavra. wird. Wir danken Nós agradecemos Bruder Frank, ao irmão Frank dass immer noch por ainda uns redet. falar conosco. Wir wissen, Nós die sabemos Zeit ist kurz que o tempo é curto und Jesus e que Jesus wird bald erscheinen. logo aparecerá. Wir danken dem Herrn, Nós agradecemos ao Senhor uns bis zu dieser Zeit por Ele nos preparar fertig machen, até essa hora para que possamos dann auch estar lá. dabei sein dürfen. Ich möchte Eu ein gostaria Wort lesen de ler uma palavra aus 1. de 1 Thessalonicher, Tessalonicenses, Kapitel capítulo 5, 5, Vers 1 bis versículos 11. 1 a 11. 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Was aber die Zeit Mas, irmãos, und die Stunde acerca dos betrifft, tempos e das so estações, bedürft ihr, liebe não Brüder, necessitais darüber de que se keiner vos escreva, schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja porque selber vós genau, mesmos sabeis muito dass bem der Tag des que o Herrn dia do Senhor so kommt, virá wie ein Dieb in der como Nacht. ladrão de noite. Wenn sie sagen, Pois que quando jetzt disserem herrscht Friede a und paz Sicherheit, e segurança, dann então überfällt lhes sobrevirá repentina destruição, sie wie die Wehen como as einer dores de schwangeren parto, aquela que Frau. está Und sie grávida, werden sicherlich, e de modo nenhum escaparão. ihr aber, liebe Mas Brüder, vós, irmãos, lebt nicht in Finsternis, já não estáis em trevas, dass der Tag para que des aquele Herrn dia euch vos surpreenda como um ladrão. denn ihr alle seid Porque Söhne todos des vós Lichts sois filhos da luz und Söhne e filhos des Tages. do dia. Wir haben mit der Nós Nacht não und somos da Finsternis noite, nem das nichts trevas. geschaffen. Lasst uns also Não nicht durmamos, pois, schlafen, wie die anderen, como os demais, sondern mas wachsam vigiemos und nüchtern e sein. sejamos sóbrios. Denn die Schläfer Porque os schlafen que bei dormem, Nacht, dormem de noite, und die sich e os que se embebedam, sind embebedam-se de noite. Wir aber, Mas nós, die wir dem que Tage somos do dia, angehören, wollen nüchtern sejamos sein, sóbrios, angetan mit vestindo-nos dem Panzer da des couraça Glaubens da fé und der e do Liebe amor, und mit e dem Helm tendo der por Hoffnung capacete auf Rettung. a esperança da salvação. Denn uns hat Porque Gott Deus nicht für não das nos Tod destinou gerichtet, para a ira, sondern mas dazu, para a aquisição dass wir die da Rettung salvação durch unseren por nosso Herrn Senhor Jesus Cristo, Christus erlangen, der für uns que morreu por gestorben nós, ist, damit para wir que, mögen quer wir vigiemos, wachen quer und durmamos, entschlafen sein. vivamos juntamente com Ele. Darum ermahnt Pelo que euch exortai-vos uns aos outros und erbauet e euch edificai-vos uns aos den outros, anderen, wie ihr como es também auch o fazeis. tut. Welch ein herrliches Que Wort, maravilhosa palavra das wir que gelesen nós haben. lemos Im Vers 9, no versículo 9. denn uns hat Porque Gott nicht Deus für das não nos Zorngericht destinou bestimmt, para o juízo da sondern ira, dazu, dass wir mas die para Rettung alcançarmos a durch salvação unseren por Herrn nosso Senhor Jesus erlangen. Cristo. Welch ein Que palavra wunderbares maravilhosa Wort, das wir hier lemos lesen. aqui. Welche Gnade, Que graça die wir haben que nós temos durch die Errettung. pela salvação. Ich möchte noch ein zweites Wort Eu gostaria de ler ainda uma segunda palavra de João, aus dem do Evangelho de João, Johannes, capítulo 14, Vers 1 versículos 1 a 3.
Johannes 14, João 14, versículo 1. Euer Herz Não erschrecke se nicht, turbe o vosso coração. vertrauet auf Confie Gott em Deus und e vertrauet confiem auf mich. em mim. In meines Na Vaters casa de meu Hause pai há sind muitas viele moradas. Wohnungen. Wenn es Se nicht não so fosse wäre, assim, hätte eu es vô-lo euch teria gesagt, dito, denn pois ich vou gehe hin, preparar-vos euch lugar. eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen E se eu bin for e vos und preparar euch eine lugar, Stätte bereitet habe, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados irmãos, amadas irmãs, essa palavra é para nós uma confiança que nós, quando o Senhor vier, poderemos estar lá. Fiel Senhor, nós te agradecemos pelas promessas, pelas palavras que sempre podemos ler da palavra de Deus. Nós desejamos orar. Fiel Senhor, a ti seja o louvor, a glória e a gratidão por essas preciosas palavras que nós lemos. Nós te agradecemos por tua palavra ser sim e amém. Tudo acontecerá assim como está escrito. E, Senhor Jesus, por isso queremos lhe agradecer, louvar e glorificar. É graça, nada mais que graça, que nós, Senhor Jesus, possamos guardar essas palavras em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, também pela confiança que temos de que, quando tu vieres para buscar os teus, que nós poderemos estar presentes. Tu prometeste na tua palavra, e a tua palavra é sim e amém. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa tarde. Abençoe o irmão Frank. E a ti, fiel Senhor, seja o louvor, glória e gratidão no nome de Jesus. Amém. Gratidão seja ao Senhor por podermos levar essa convicção de fé em nosso coração e dizer: pela graça do meu Salvador, eu estarei lá. Quase me interessaria saber quantos de vocês têm a convicção em seu coração de que receberam o perdão dos pecados. A convicção de que são uma propriedade do Senhor e de que receberam a vida eterna. Digam amém uma vez. Amém. E todos aqueles que talvez ainda não possam dizer isso, amigos, que Deus possa usar essa reunião para falar com vocês. E quando Deus fala, não é para a nossa cabeça, não é para que possamos ter um tema para conversa ou mesmo um tema de discussão, mas Deus fala ao nosso coração. No coração não é discutido, no coração é crido o que Deus disse. Essa é a diferença entre aqueles que querem compreender a Deus com seu intelecto e entre aqueles que podem crer de coração. Bem-aventurado aquele que pode crer no que Deus disse em sua palavra. O dia de hoje é para mim
E eu gostaria de dizer, e espero para todos nós, um dia de festa, um dia especial, porque eu e muitos de nós nos lembramos com gratidão da primeira reunião que tivemos neste salão na Suíça há muitos anos. Foi o início e o ponto de partida, por assim dizer, de uma distribuição mundial da mensagem divina, de sua palavra revelada nesse tempo. Vocês sabem que Deus nos concedeu a graça para reconhecer o ministério que Ele determinou para esse tempo. E eu desejo que todos realmente compreendam que não se trata de enfatizar um dos servos de Deus de maneira especial, nem um Moisés, ou um Abraão, um Isaías, ou um Elias, nem um Paulo, ou um Pedro. E eu posso incluir nosso amado irmão Branham nessa categoria daqueles que andaram nesta terra com uma direta comissão divina e falaram em nome do Senhor. E o que eles disseram se tornou realidade, foi confirmado e legitimado por Deus. Quando mencionamos esse nome, o nome daquele por meio de quem Deus falou em nosso tempo, de vez em quando, então não é para o enfatizar, mas apenas com um coração agradecido, reconhecendo o que Deus fez em nosso tempo. Nós não seguimos nenhum homem, mas o Senhor que nos redimiu e que enviou seus servos e profetas cedo e tarde para falar a consciência do povo de Deus e trazê-los de volta ao caminho de Deus. Hoje eu poderia fazer um relato do que aconteceu ao longo dos anos. Vocês sabem, eu mesmo tive a graça de estar em exatamente 72 países do mundo e de levar a preciosa e santa palavra de Deus. E se hoje, nesse lugar, eu digo que eu não me poupei de forma alguma, mas por meio do trabalho de tradução, por meio de transmissões de rádio, por meio de correspondência, por meio de todas as viagens que fiz, comprometi-me totalmente com a causa de Deus. E eu sou grato ao Senhor por Ele ter me tomado um ser humano miserável, sem valor e inútil, para carregar sua preciosa, infalível e eterna palavra de Deus. Vocês que tornaram possível essa obra de Deus, e eu digo de propósito, obra de Deus, não é uma denominação, não é uma direção de fé que Deus tenha chamado à existência, mas nós nos estamos aproximando do fim do tempo da graça, da conclusão da congregação do Novo Testamento, que deve aparecer diante do Senhor sem mancha nem ruga.
E para isso foi necessário um banho de água na palavra. E Deus nos deu um banho de água de sua palavra pela graça, para lavar tudo e limpar o que não está de acordo com sua palavra. Deixe-me ler algumas escrituras e dizer algo sobre elas com a ajuda de Deus. Levítico, capítulo 23, versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação no santuário. Hoje temos um dia especial. Vamos chamá-lo de um dia de festa com Deus. O povo de Israel deveria celebrar o dia da reconciliação como um dia de festa especial diante da face de Deus. Sem a reconciliação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós não estaríamos sequer hoje aqui e não haveria evangelho, nem perdão, nem graça, nem vida eterna. A reconciliação por meio da cruz e do crucificado, nós colocamos conscientemente no ponto central de nossa proclamação. Quem tiver aceitado a reconciliação por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele pode celebrar conosco hoje um dia de festa com Deus. E esse dia de festa está concentrado no Gólgota. Sem o Gólgota, nada disso teria sido possível. Um dia de festa, o dia da reconciliação, foi um dia de festa, uma reunião festiva, uma assembleia festiva. Quando Cristo morreu na cruz do Gólgota, ele estava cercado de vergonha e zombaria, mas sobre ele recaiu o castigo de todos nós, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Amados, nós jamais esqueceremos do que Deus fez por nós. Então, nós lemos do Salmo 33, a partir do versículo 4. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em todas as suas obras. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da graça do Senhor. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele acumula as águas do mar como um muro e coloca as enchentes em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Tremam diante dele todos os moradores da terra. Porque ele disse, aí estava. Ele ordenou, lá estava. O Senhor destruiu o conselho das nações, frustrou os pensamentos dos povos. O conselho do Senhor
permanece para sempre. Os pensamentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como seu. Já no Antigo Testamento, os homens de Deus falaram e escreveram por meio do Espírito Santo sobre o que Deus faria. Eles foram inspirados e proclamaram o plano de salvação e o conselho de nosso Deus com antecedência. Bem-aventurado o povo que tem o Senhor como seu Deus. E nós podemos dizer, como no tempo de Elias, o Senhor é Deus. O Senhor somente e ninguém mais. Deus se revelou a nós pela graça. E ontem eu já mencionei o pensamento de que não estamos vivendo no tempo do conhecimento, mas no tempo da revelação divina de sua palavra e de sua vontade. Desde os dias da reforma religiosa, Deus nos deu os ensinamentos bíblicos, de fato, conhecimento, e por isso nós somos gratos. E nós nos regozijamos com todos aqueles que no seu tempo tiveram a graça de ouvir o que lhes foi pregado. Está em Mateus 13 escrito que o Senhor falou às multidões em parábolas. E depois voltou-se para os discípulos, levou-os à parte e falou com eles. A vós foi dado conhecer os segredos do reino de Deus. As multidões ouviam parábolas. Também essas foram palavras do Senhor. O Senhor havia falado essas parábolas, mas nas parábolas o tema ainda estava envolto e oculto. Até hoje, as pessoas interpretam as parábolas, mas o Senhor nos abriu os olhos para isso, de que não se trata mais de uma interpretação do que está escrito, mas da revelação da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que já tenha lido o último livro da Bíblia sabe que começa com a palavra revelação. O único versículo em toda a Bíblia, nos 66 livros, começa com a marcante palavra revelação. Todos os outros versículos, que são incontáveis em todos os capítulos e livros do Antigo e do Novo Testamento, têm no início uma palavra diferente. O último livro, o primeiro capítulo do último livro, começa com a palavra revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Nós vivemos em um tempo
de revelação divina de sua palavra e de sua vontade. E já ouvimos muitas vezes nas pregações do irmão Branham, e lemos também, que tudo no reino de Deus é fundamentado em revelação. O próprio Jesus Cristo é a revelação de Deus na carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Deus é revelado na carne, justificado no Espírito. Começou com a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E termina com a revelação divina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós, como filhos de Deus, reconhecermos isso e nos colocarmos no terreno da revelação divina, então também nós não seremos apenas espectadores, mas participantes do que Deus prometeu e do que Ele está fazendo agora. Amados, Deus enviou uma mensagem como o último chamado, como o último falar de Deus, para revelar os últimos segredos do plano de salvação, e todos aqueles a quem Deus se revelou em Cristo ouvirão esses mistérios e crerão neles em seu coração, e Deus os tornará uma revelação viva neles por meio do Espírito. Isso é a soma do todo. Eu repito, Deus envia sua palavra não para nos dar tópicos para discussão. Ele não envia sua palavra para que nós discutamos sobre ela. Ele envia sua palavra e nos torna sãos. Ele envia sua palavra para nos mostrar em que tempo nós estamos vivendo. Vamos ouvir o que Paulo tem a dizer sobre revelação. Ele usou essa palavra com bastante frequência. Eu gostaria apenas de ler Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, queridos irmãos, que a mensagem de salvação que tenho proclamado com confiança não é segundo a maneira dos homens. Não a recebi de homem algum, nem aprendi por instrução, mas por revelação de Jesus Cristo. Amados, nós cremos no Evangelho que tem Jesus Cristo, a revelação de Deus, como ponto central. E se reconhecermos Jesus Cristo como a revelação de Deus para a nossa salvação e para a nossa bem-aventurança, e Ele puder se revelar a nós, então veremos verdadeiramente a salvação de nosso Deus. Então seremos interiormente apoderados e tomados, e nos tornaremos participantes da natureza divina. Muitos querem ter parte da natureza divina e até se esforçam para isso. Eles fazem o melhor que podem. Mas vocês sabem
qual é o caminho que as Santas Escrituras nos mostram? Eu vou ler para vocês de 2 Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Seu poder divino nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Agora vem. Por meio deles, ele nos deu as preciosas e importantíssimas promessas, para que, por meio delas, escapeis da corrupção que há no mundo, resultante da concupiscência sensual, e se tornem participantes da natureza divina. O perdão de nossa culpa e pecado. Sequer a completa obra de redenção foi realizada em Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota. Mas é necessária a semente divina da palavra e o agir do Espírito Santo para criar uma nova vida, um novo ser na pessoa que aceitou a reconciliação e a salvação pela fé e torná-la participante da natureza divina. Cristo tem que tomar forma por meio do novo nascimento no seu e no meu coração. Aqui nos é dito que nos foram dadas as mais preciosas e extremamente importantes promessas para escaparmos de tudo e nos tornarmos participantes da natureza divina. Também sobre isso nós já falamos. Os profetas de Deus eram pessoas como nós. No entanto, nosso Senhor diz, no capítulo 10 do Evangelho de João, que aqueles a quem a palavra de Deus foi transmitida, que foram chamados filhos do Altíssimo. A palavra de Deus entrou como substância divina em suas vidas terrenas e suas almas foram permeadas pelo Espírito de Deus e pela vida de Deus que está na palavra, e eles tiveram parte da natureza divina. Vocês sabiam que nosso Senhor também esclarece sobre isso no Evangelho de João? E ele é capaz de dizer de forma muito breve e sucinta o que nós poderíamos talvez perder muitas palavras. Deixe-me ler do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E agora vem o versículo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida.
A palavra de nosso Deus é Espírito e vida. Espírito de Deus, vida de Deus, vida eterna. E aqueles a quem a palavra do Senhor acabara de ser dada, puderam vivenciar e testemunhar isso da melhor forma possível. No entanto, ouso dizer que nós, como crentes, temos que chegar na reunião ao estado em que a palavra de Deus atinja nosso coração por meio da inspiração do Espírito Santo de tal forma que nos sintamos como se sentiram aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida naquele tempo. E eu digo a vocês, eles dificilmente terão ficado parados ou sentados. A palavra do Senhor não só teve um efeito ou deixou uma impressão terrena, mas também teve um efeito e uma impressão espirituais sobre eles. Amados, será que realmente esperamos, sob a proclamação da palavra de Deus, que Deus se revele a nós individualmente e se testifique? A maioria das pessoas espera a bênção após a reunião. O melhor seria se nós entramos e já desde o começo até o fim permitimos que sejamos abençoados. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E aos profetas que profetizaram da graça e perguntaram que tempo havia de ser, também cumpriu aquilo para o qual foi enviada. Quanto mais agora, após o Gólgota, após Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, como cumprimento de todas as profecias bíblicas, trouxe a salvação para todos nós. Quanto mais a palavra de Deus cumprirá agora aquilo para o qual foi enviada, na multidão comprada pelo sangue, que entrou na aliança com Deus, nós somos o povo da aliança do Novo Testamento de nosso Deus. Sua palavra, sua vida, seu Espírito, tudo deve estar em nós pela graça. Seus discípulos, isso nos entristece, haviam reclamado sobre o que ele dizia. No versículo 41 está: então os judeus murmuraram contra ele. Isso ainda podemos entender. Mas então, quando nos é dito no versículo 61 que os seus discípulos murmuravam sobre isso, então ficamos muito tristes. Se os incrédulos ou os cristãos só pelo nome não estão satisfeitos com o que o Senhor falou e revelou e reclamam disso, bem, então eles não entenderam, então o Senhor sequer falou com eles. Isso nós podemos entender. Mas, todavia, se está escrito que seus discípulos murmuravam sobre isso e consideraram isso como ofensivo, isso entristeceu profundamente nosso Senhor. E ele quis deixar claro para seus discípulos com essas palavras, e também deixou claro que o reino de Deus não tem a ver com entendimento humano, e que suas palavras
não estão em nosso nível, mas como Paulo escreve aos Coríntios, as coisas espirituais têm que ser julgadas espiritualmente. E o reino de Deus não se refere a coisas terrenas, mas ao reino de Deus. E, na verdade, o reino de Deus não consiste em comer e beber, como está escrito, mas em paz e alegria no Espírito Santo. Nosso Senhor dá a resposta a seus discípulos. É o Espírito que dá vida. A carne não ajuda nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Agora vem. Percebam o que o Senhor expressa na próxima frase. Mas há também entre vós aqueles que não creem. Aqui nós ficamos sem palavras. Dirigindo-se aos seus discípulos, aos quais havia chamado, aos quais amava e que o seguiam, ele disse: mas há também entre vós, não fora, não no mundo, não entre os judeus ou nações, mas há também entre vós aqueles que não creem. Amados, nós estamos entrando na fase final do fim dos tempos. E se trata não apenas de crer em 90% da palavra revelada, trata-se justamente do ponto que você não quer engolir. Essa é a pílula e esse é o remédio de que precisamos justamente no momento. Exatamente o que não queremos tomar. Justamente isso nós temos que tomar para nos tornarmos saudáveis. Eu não sei se todos nós entendemos isso no momento, mas o Espírito de Deus nos deixa hoje saber que o Senhor, já naquela época, olhou para seus discípulos e teve uma triste constatação. Mas há também entre vós aqueles que não creem. Muitos anos eles haviam seguido o Senhor, viram tudo, como ele multiplicou os pães, como ele curou os cegos e realizou grandes milagres. Agora chegaram às profundezas da palavra. Agora veio revelação e eles se escandalizaram e não creram. O Senhor se entristeceu por causa deles. Amados, que não se manifeste em nenhum de nós um coração de incredulidade, como está escrito na carta aos Hebreus, mas que todos creiamos, como diz a Escritura. Não como você e eu entendemos ou compreendemos, mas como dizem as Escrituras. E Deus falou com suficiente clareza para todos aqueles que estão preparados para permanecerem em silêncio e aceitarem o falar de Deus em si. Nós vivemos nos dias da revelação divina. E está escrito que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele o revelou aos seus servos, os profetas.
Esses são dias em que o Filho do Homem se revelou de tal forma que ele colocou o ministério profético, sim, as profecias bíblicas para esse tempo, à luz do castiçal, para que os filhos de Deus pudessem receber ensinamento a partir de Deus. Também isso já está escrito no Antigo Testamento, no profeta Isaías, no capítulo 28. Lá está escrito o seguinte, Isaías 28, aqui está escrito a partir do versículo 9. A quem ensinará o conhecimento e a quem interpretará as revelações? A crianças que acabaram de ser desmamadas do leite, que acabaram de ser desmamadas do seio de sua mãe. É sempre, faça aquilo outro. Sim, vocês todos conhecem essa palavra, não apenas desde hoje, mas já desde há muito tempo. Nos últimos séculos, foi dito às pessoas, faça você isso, faça você aquilo, e assim por diante. Sempre eram regras, e as pessoas as cumpriram, e todos os que depositaram sua confiança em Deus serão salvos pela graça. Hoje, não se trata mais disso. Faça você aquilo e faça você outra coisa, aqui um pouco e lá mais um pouco. Mas hoje se trata da plena e final revelação de Jesus Cristo, da revelação de Deus, de sua palavra e de sua vontade em sua congregação. Sem a congregação, Deus não pode cumprir o seu plano. Ele precisa da congregação, da qual nascerá o filho varão, a multidão vencedora, assim como ele precisou de Maria para trazer dela e por meio dela o Filho de Deus a este mundo. O que aconteceu naquela época? Maria recebeu a promessa para aquele tempo e o Espírito Santo veio sobre ela. E é por isso que está aquele que será nascido de ti, será chamado Filho do Altíssimo. Nós cremos na promessa de Deus para esse tempo. E o mesmo Espírito Santo vem sobre nós e algo divino nasce em nós. Não por meio de carne e sangue, não por meio de nossas ações, mas por meio da intervenção de nosso Deus. Então está no mesmo Isaías 28, no versículo 16, última parte. Talvez leiamos totalmente. Portanto, assim falou Deus o Senhor. Saibam bem, eu sou que ponho em Sião uma pedra fundamental, uma pedra provada, uma pedra angular, preciosa, um alicerce sólido como uma rocha. Aquele que crê não será envergonhado. Aleluia! Jesus Cristo é essa pedra angular, provada e comprovada, que sempre foi rejeitada pelos construtores. Eles não sabiam onde ele pertencia. Mas, nos últimos dias, nós não apenas reconhecemos o estado de ser humano de Jesus Cristo, mas também sua divindade. Ele era ser humano, ele era Deus revelado em forma humana.
Ele pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Algumas pessoas também se ofenderam com isso, mas estavam determinadas para isso. Não podemos mudar nada nisso. Nosso Senhor diz: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo. Amados, nós poderíamos hoje ler várias passagens bíblicas ainda, mas não temos tempo para isso. Ainda há uma breve cerimônia de casamento planejada, então nós temos que terminar essa parte. Vamos resumir mais uma vez. Em tempos passados, se tratava de conhecimento bíblico. As pessoas foram conduzidas também de clareza em clareza. Não há dúvida quanto a isso. Mas nós estamos vivendo no fim do tempo da graça. Não um pouco aqui e lá um pouco, mas a plena revelação de Deus em Jesus Cristo e a plena revelação de Jesus Cristo na congregação e por meio dela. Pois é isso que o irmão Branham diz em um lugar. A plenitude de Deus derramada em Cristo e a plenitude de Cristo derramada na congregação por meio do derramamento do Espírito Santo. E eu creio que todos nós nos apegamos ao fato de que Deus não apenas nos deu sua palavra revelada, mas está prestes a derramar o seu Espírito para trazer à tona a palavra como uma realidade e uma realidade confirmada por meio da congregação. Não por meio dos seus esforços e não dos meus esforços, mas crendo e confiando plenamente em Deus e estando disponíveis para que Ele possa se revelar. E eu penso que todos nós aqui fomos abordados. E não pode alguém dizer, se Deus quer fazer algo, então que Ele faça por meio do irmão. Não. Nós somos o corpo do Senhor, a congregação. E quando Deus faz algo, então Ele quer fazê-lo por meio dos membros de seu corpo. E eu penso que nós, sob a proclamação da palavra, já entendemos até o ponto que nós cremos de coração em todas as coisas que o Senhor falou e revelou. Que nenhum de nós seja encontrado a quem se aplicasse isso. Há também alguns entre vós que não creem. Entre seus discípulos. E se eu puder, resumindo e concluindo, ainda pensar no ministério abençoado, no ministério do irmão Branham. Durante os dias da evangelização, haviam centenas de milhares de pessoas de todo o mundo que se reuniram. Havia multidões que vinham para serem abençoadas, para serem curadas. Quando então a segunda fase veio, com ensinamento, quando as verdades bíblicas sobre a divindade, batismo, ceia do Senhor e tudo que está relacionado a isso, desde a queda no pecado até a revelação de Jesus Cristo, quando isso veio,
muitos partiram, viraram as costas e não seguiram mais o Senhor. Então, desde a abertura dos 7 selos, em março de 1963, depois que o Senhor desceu nessa nuvem, no dia 28 de fevereiro de 1962, e a voz lhe exclamou: volte para Jeffersonville, pois chegou o tempo de abrir os 7 selos. À medida que o ministério do Irmão Branham deu essa virada divina para a revelação profética e os mistérios mais profundos da vontade e da palavra de Deus, então mais pessoas ainda viraram as costas. E podemos viajar pelo mundo inteiro e se ouve em todos os lugares a mesma coisa. Grandes e famosos evangelistas divulgam isso com grande força e dizem: sim, o irmão Branham foi o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo. Mas, e aí vem o mas, em seus últimos anos, ele se desviou. Essa é a linguagem dos grandes evangelistas. Talvez ele tenha se desviado da tendência geral e do curso que a humanidade queria e também tomou, mas era a hora de Deus. E nós somos gratos por ter chegado a hora de Deus. Esse foi um momento decisivo para todo o povo de Deus. E eles ficaram escandalizados com isso, porque não estavam preparados para andar na luz da palavra revelada. Eles entraram, então, em trevas e tropeçaram na palavra pela incredulidade. Aquilo que serviu para que muitos caíssem foi dado a alguns para que se levantassem. Pode ser o mesmo degrau em que uma pessoa cega cai e que uma pessoa com visão usa para subir mais alto. Oh, coloque-me em um patamar mais elevado, como canta o compositor, na plataforma da revelação divina de Jesus Cristo. E lá estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se vocês já se sentiram gratos por esse ministério enviado por Deus alguma vez, então pelo menos sejam hoje. É necessário que aqui, depois de tantos anos, temos que estar aqui na frente e exigir que as pessoas deem obrigado a Deus por terem ouvido a voz de sua palavra e de seu Espírito ano após ano? Ou deveria brotar em nosso coração uma fonte que ofereça ao Deus vivo a devida gratidão do fundo de nossa alma? Amados, Deus fez grandes coisas. E aquilo no qual outros tropeçam, aquilo onde eles ficam escandalizados e que não podem crer, nisso nós somos guiados. Nisso nós somos colocados em ordem e edificados sobre o santíssimo fundamento da fé. Nós podemos entrar no lugar santo dos santos e ver a arca da aliança aberta, e a palavra de nosso Deus se tornou
espírito e vida em todos aqueles que aceitaram a mensagem de Deus para esse tempo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que é exaltado e que tem um nome que está acima de todo nome, agora e por toda a eternidade. Seja dada gratidão ao nosso Deus pela revelação de sua palavra e de sua vontade nesse tempo, do fundo do coração. Amém. Vamos nos levantar para isso. Vamos todos dizer juntos: aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Gratidão seja ao Senhor que falou conosco. Sua palavra é espírito e é vida. A ti nós agradecemos, fiel Senhor, e nós pedimos a ti: vela sobre nós todos e esteja conosco. Não deixe ninguém ser envergonhado. Deixa-nos crer de coração no que tu falaste. Então tu nos revelarás. Aleluia. Louvor seja a ti. Tu nos concedeste a revelação de Jesus Cristo pela graça. E com ela, a completa revelação da palavra e da vontade de Deus. Senhor, nesta hora, neste dia, nesse lugar, eu elevo e louvo o teu nome e te agradeço pelos milhares de pessoas que tu salvaste, conduziste para fora e guiaste para a verdade. Senhor, que tu possas agora usar esse ministério e conceder a virada necessária e, pela graça, fazer algo novo para o louvor e honra do teu nome. Nós recebemos a tua palavra. Faça dela uma realidade divina e viva em nosso coração, em nossa vida e na congregação. A ti, ó Deus, nós trazemos gratidão hoje, juntos, do fundo de nossos corações, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! 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 Abençoe em toda a terra, no leste e no oeste, no sul e no norte, e chame ainda os últimos. Eu te agradeço pelas portas abertas e pelas possibilidades ilimitadas que tu nos concedeste em nossos dias. E eu te agradeço também por todos os meus irmãos e por todas as minhas irmãs. Abençoe-os, cuide deles e esteja com todos eles, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Louvem a glória de Jesus em voz alta. O mundo angelical o louva. O mundo angelical o louva. Traz-lhe a coroa e o manto de púrpura e coroa-o, coroa-o,
coroa-o, coroa-o, coroa-o como reinador de toda a terra. Coroem-no, vós testemunhas que